Olá, meus amores, minha galerinha. Hoje vamos trabalhar a locução verbal. Com quem? Com a Pronádja. Vamos de foco na língua, locução verbal. Releia esse trecho e observe cada grupo de palavras em destaque. 3. Objetivo do jogo. O jogador com a onça deve capturar 5 cachorros. O jogador com os cachorros deve encurralar a onça, deixando-a sem possibilidade de se mover no tabuleiro. Bom, então logo trago para vocês em destaque, certo? Deve capturar e deve encurralar. São as palavras que estão destacadas para quê? Para expressar as ações principais dentre os jogadores. Bom, a locução verbal ela vai ser uma estrutura que vai ser formada por dois verbos. Deve será um verbo auxiliar e capturar um verbo principal. Por que isso ocorre? Porque quando há uma locução verbal em que aparecem dois verbos juntos na mesma frase, ele vem para desempenhar o papel de um único verbo, ou seja, ele vem para transmitir apenas uma ação verbal. Então, por isso que as locuções verbais são formadas por um verbo auxiliar mais um verbo principal. E logo, o verbo auxiliar, ele vai ser flexionado, onde ele vai indicar o tempo, o modo, o número de pessoas e a pessoa dessa ação verbal. Já o verbo principal, ele pode aparecer nas formas nominais. Lembra que a gente trabalhou gerúndio, infinitivo e participativo? Vamos aprender, certo? E relembrar durante a nossa aula. O verbo principal, ele vai expressar a ideia do fato. Nesse caso, vamos ter o verbo principal, capturar, e encurralar, como vimos anteriormente. Bom, os principais verbos auxiliares no português são ser, estar, ter e haver. Concordância verbal. Em uma locução, o verbo auxiliar varia para concordar com o sujeito. O jogador pode mover qualquer peça. Os jogadores podem mover qualquer peça. Então, percebam aí que, nesse caso, quem modificou, quem concordou foi o verbo auxiliar, porque ele veio para concordar com o sujeito. Então, a gente pode perceber que há uma variação apenas no verbo auxiliar. Ele passou de pode para podem. O jogador pode mover qualquer peça. Mas a partir do momento que a gente vai ter um número diferente, onde o sujeito está no plural, logo esse verbo auxiliar também passa para o plural. Os jogadores podem mover qualquer peça. Nas locuções verbais, o verbo principal está em uma das três formas nominais: o infinitivo, o gerúndio e o particípio. Vamos observar alguns exemplos. O jogador está vencendo a partida. Então, logo vamos ter o quê? Um gerúndio. Sua terminação será NDO. Vou explicar para vocês por quê. O cachorro foi vencido pela onça. Logo teremos um particípio. Sua terminação será em IDO. Ele vai vencer esta partida. Terminação em ER, então vamos ter aí na sua forma nominal no infinitivo. Bom, vamos agora relembrar sobre infinitivo, gerúndio e particípio. O infinitivo vai ser o nome do verbo que chamamos e ele vai ter a sua finalização, certo? Em AR, ER, OR e IR. Amar, querer, por, sair. Essas terminações também vão se referir à conjugação no qual o verbo pertence. Então, logo, turminha, o verbo infinitivo, ele vem para expressar ações, certo? Como trouxe no exemplo.
amar, sair, querer, sorrir, unir, acordar, dormir, agradecer. Então, toda vez que tivermos uma expressão de ação dentro do verbo, logo terá a sua conjugação no infinitivo. Vamos de exemplos de locuções verbais com o verbo principal no infinitivo. Quero descansar um pouco. Então, logo, quero vai ser o verbo auxiliar e descansar vai ser o verbo principal. Pode acontecer alguma coisa inesperada. Pode será o verbo auxiliar e acontecer será o verbo principal. Já o particípio, ele vem para indicar uma ação passada e vai ser caracterizado com as suas terminações ado e ido. Observe que os verbos na primeira conjugação fazem particípio com a forma ado. Já os verbos das segunda e terceiras conjugações fazem particípio com a forma ido. Nada melhor do que a gente aprender através dos exemplos. Brincar, brincado. Correr, corrido. Partir, partido. Me avise quando você tiver comprado o presente. Então, tiver vai ser o verbo auxiliar e comprado será o verbo principal. Eu tenho estudado para o vestibular. Tenho será o verbo auxiliar e estudado será o verbo principal. O gerúndio indica uma ação contínua e ele vai ser identificado pela sua forma, porque a sua terminação será NDO. Exemplo: amando, correndo, partindo, agradecendo, sorrindo, esperando, unindo. Então, vamos ter aí, certo? Diversas infinidades de exemplos para trazer para vocês. Agora vamos aos exemplos. Estou esperando minha vizinha. Logo, estou será o verbo auxiliar. Esperando será o verbo principal. Meu marido está andando no calçadão. Está será o verbo auxiliar e andando será o verbo principal. Então, recapitulando para vocês que o infinitivo ele vai expressar uma ação, certo? Em si próprio, acordar, agradecer, sorrir, unir. Já o gerúndio, ele vai expressar o processo de uma ação, algo que está ocorrendo, acordando, agradecendo, sorrindo. E o particípio ele vai expressar o resultado daquela ação, acordado, agradecido, sorrido. Espero que vocês tenham gostado, tenham curtido bastante a nossa aula de hoje. Um grande beijo para minha turminha amada, nos vemos na próxima aula.